Bom dia, pessoal! Estamos retornando aí com os nossos episódios. Nós estamos começando o dia de hoje com o quarto dia da Farm Show 2026, iniciando aí os nossos episódios do podcast Farm Show Conecta, ao vivo aqui no Parque de Exposições de Primavera do Leste. E hoje nós recebemos o gerente de marketing da Corteva, iniciando aí os episódios da manhã de hoje, Marcelo Moschetti. Marcelo, seja muito bem-vindo e hoje a gente vai falar um pouquinho da participação de vocês na Farm, né? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer enorme. A Corteva já participa da Farm Show há vários anos e é um momento super oportuno para nós, como empresa de inovação, poder expor os nossos produtos. Então, nós que agradecemos a oportunidade de estar com vocês mais um ano. Olha só, gente, e a Corteva, ela é patrocinadora aí da Farm Show. E eu quero começar, gente, perguntando, ele comentou aqui nos bastidores do nome da Corteva e eu achei isso sensacional. E eu quero que você fale um pouquinho do que significa, para a gente iniciar a manhã de hoje entendendo o nome da Corteva. Achei isso sensacional. Perfeito, a gente estava conversando aqui anteriormente, né? A Corteva já participa da Farm Show há diversos anos e por conta dos legados anteriores que estão presentes na Corteva, né? Então, a Corteva é a fusão da Dow e da DuPont, então que já estavam na Farm Show nos anos anteriores, assim como as marcas de sementes Pioneer e Brevante. E a Corteva, o nome, né, significa cor, que é coração, e teva da terra. Então, é a união de duas palavras, que é o que de fato a Corteva acredita, né? É a origem do campo, uma empresa 100% agrícola. Então, de fato, o que a gente acredita é estar junto com o agricultor, por isso o nome, né? Que nada melhor do que representar isso, estar junto ao agricultor é o nosso coração, estar junto ali na terra, que é onde a gente semeia a nossa maior riqueza aqui no Mato Grosso. E a Corteva, ela é uma empresa de inovação, como você comentou, já vem aí com legados anteriores, sempre preocupada com o produtor rural, trazendo produtos que auxiliam o produtor a produzir mais, a ter maior, né, rendimento. E agora, então, sempre pensando nessas inovações, eu queria que você falasse como que está aqui no Parque de Exposições. Vocês estão recebendo os produtores rurais? Já estamos no quarto dia, como eu comentei, né? Perfeito. Não, a gente tem recebido nossos principais clientes e parceiros, né, os agricultores e também os nossos parceiros. A gente está aqui com os distribuidores também, que a Corteva trabalha junto. Então, a Corteva, eu havia comentado, a minha empresa de inovação, e para nós a Farm é um momento super oportuno, porque nós estamos ali com novos híbridos, né? Então, tanto da marca Pioneer como da marca Brevante, a gente está trazendo esses novos materiais para que o agricultor possa ver. Também dentro do stand nós estamos com exposições de alguns novos produtos que a gente está trabalhando esse ano. Então, o agricultor já teve a oportunidade de conhecer o Gapper nessa última safra, que é um dessecante pré-colheita de soja que tem tido um sucesso enorme, é uma grata... já não é mais surpresa, né? É uma realidade para nós, porque de fato o agricultor adotou de uma forma muito rápida, por conta de trazer essa maior rentabilidade. A gente vê aqui onde a gente utilizou o Gapper, dando diferença de 2, 3 sacos, e de fato ajudando o agricultor num momento que esse ano teve muita chuva na colheita, a gente sabe das dificuldades que foram, e o Gapper ajudou muitos agricultores. Estamos com um novo nematicida, com o Lormelo, e tem algumas novidades que ainda vão vir, né? A gente está trabalhando com novos fungicidas, que também vão estar ali para a gente bater um papo e conversar. E esse momento é muito oportuno para nós, porque nós estamos trazendo muita inovação. E fazer essa extensão da inovação, muitas vezes, ela não é tão simples. Porque a gente tem que fazer com que essa informação chegue onde ela importa, no agricultor. E feiras como essa, né, a Farm Show, é super importante, porque é um momento muito bom para a gente mostrar, conversar, explicar o produto, para que o próximo passo seja fazer o teste dentro da fazenda do agricultor, dentro do ambiente dele, para que ele se sinta confortável de utilizar o produto em larga escala. É exatamente isso, né? O produtor rural chega ali às vezes com alguma dúvida, procurando um produto que se adapte melhor ali à propriedade dele, e ali na Corteva vocês conseguem, isso que é interessante nos estandes, mostrar os espaços que vocês têm ali e de repente depois até levar lá para o produtor fazer o experimento, né? Perfeito, então a gente tem o espaço para demonstrar, isso ajuda muito nós, então a gente tem um espaço muito bacana. Até quem não visitou o stand da Corteva, a gente vai estar lá o dia todo, hoje, amanhã, para recebê-los. Então, ajuda muito a gente poder mostrar. E, lógico, uma coisa que é super importante é o bate-papo que a gente tem com o pessoal dentro do stand, porque, como eu comentei com você anteriormente,
A gente, como trabalha com pesquisa e inovação, a gente tenta sempre antever o que vai ser problema no futuro. Então, tem coisa que a gente está desenvolvendo produto que vão ser problemas, possíveis problemas no futuro. Então, esse bate-papo com o agricultor é super importante para que ele traga, olha, eu estou vendo um pouquinho mais de pé de galinha na minha área, o caruru, alguma outra planta daninha ou doença, para que a gente possa já começar a desenvolver os produtos que vêm para o futuro. Então, a gente estava conversando aqui anteriormente, né, o cerrado aqui, do que a gente iniciou os plantios no cerrado para onde a gente está hoje, a gente chegou em patamares de produtividade excelentes, a gente está batendo aí recordes de produtividade ano após ano, seja na soja ou no milho. Isso está muito em cima das inovações, seja dos materiais de soja que melhoraram ao longo dos anos, os híbridos de milho e também os produtos que suportam esse crescimento, né? Então, novos herbicidas, novos fungicidas, porque o mercado exige essa dinâmica, né? A gente está num ambiente tropical, então sempre tem pragas, doenças novas, a gente precisa se antecipar e trazer esses produtos para o agricultor, que é onde importa de fato. É isso que é interessante também. Eles sempre estão inovando. Então, além dos químicos, tem novos produtos de milho e também biológicos. Perfeito. Foi muito bom o seu comentário. A gente vê que o biológico tem crescido muito. Ele é uma coisa que a Corteva... É uma coisa não, né? É um segmento que a Corteva acredita muito. Não que a Corteva acredita, o mercado acredita. O mercado está começando a ver que o biológico cada vez mais tem agregado em produtividade, em rentabilidade para o agricultor. No nosso stand ali, os nossos híbridos de milho foram aplicados com biológico que a Corteva comercializa, que é o Trisha N, que é um fixador biológico de nitrogênio. Tem tido resultados fantásticos, a gente tem visto cada vez mais dificuldade por conta do que a gente tem visto no cenário global, guerra e tudo mais, então o preço de fertilizante tem crescido cada vez mais. Isso gera um desconforto para o agricultor, porque a gente sabe que a rentabilidade cada vez está mais apertada, e aumento desses custos acaba dificultando a produtividade. E trazer novas ferramentas como o Trisha N, que é um biológico, que ajuda nessa fixação biológica de nitrogênio, é uma baita ferramenta para o agricultor, e a Corteva tem investido muito, a gente vai vir com novos biológicos também nos próximos anos. E a Corteva, então, ela procura conversar com o produtor, entender o que ele precisa para trazer essas ferramentas para o produtor produzir, né? Perfeito. O nosso foco, né, o nosso mantra dentro da Corteva é o agricultor no centro. Então, o nosso foco sempre vai ser trazer a melhor solução para o agricultor. E aí, para isso, a gente tem que ter uma presença forte no campo, que hoje a gente tem através de toda a nossa equipe comercial, de representantes comerciais. A gente estava comentando de alguns aqui no bastidor que já são figurinhas carimbadas aqui em Primavera do Leste, mas tanto através do nosso representante, dos times de marketing, de agronomia, de pesquisa, que todos trabalham em prol do agricultor, entendendo quais são as principais dores que ele está tendo. Então, como eu comentei, qual que é a principal planta daninha, praga, qual lagarto está aparecendo, percevejo, e como que a gente pode melhorar isso para o agricultor? Então, trazendo não só, eu acho que isso é um diferencial muito grande que a Corteva tem tido nos últimos anos, não trazer somente o produto, mas o manejo. Porque muitas vezes o produto, ele é uma das partes que vai promover o controle. Mas como eu uso esse produto, qual que é o melhor horário, qual que é a melhor vazão que a gente vai utilizar, qual que é a tecnologia que a gente vai usar. Então, de fato, levar todo esse pacote para o agricultor vai fazer com que ele tenha essa maior rentabilidade. Então, para nós é sempre gratificante receber o agricultor para escutar dele também qual que é o problema dele e se ainda não tem solução, a gente levar para a nossa pesquisa para que a gente consiga trabalhar e o mais rápido possível traga essa solução para ele. Não, e aproveitando que você comentou agora, você consegue pontuar para a gente hoje, no cenário atual, qual que seria aí a maior dor do produtor neste momento que a gente está? Se a gente pensar assim nas dores técnicas, né, vamos dizer assim, porque a gente também tem as dores, igual eu te comentei, um cenário instável, a gente tem a parte de toda a guerra que a gente não controla, mas tem oscilações de mercado, de preço de commodity, enfim, então tem todo esse por trás, mas se a gente pensar em problemáticas técnicas, a gente tem um crescimento muito grande de algumas plantas daninhas que têm incomodado o agricultor, como o pé de galinha, o caruru tem aparecido bastante aqui na nossa região, que acabam fazendo toda uma matocompetição no início, né? Então ele atrapalha a soja se desenvolver ou, por consequência, o milho posteriormente, porque ele briga pelos mesmos nutrientes. A gente tem um aumento de doenças nos últimos anos, então assim, uma doença que a gente está vendo que está roubando a produtividade do agricultor e bastante é a cercóspora, que cresceu muito nos últimos anos. É uma doença que tem preocupado muito o agricultor. A gente teve algumas rodadas nessas últimas semanas, né, para visitar alguns experimentos que nós temos e assim, nos surpreendeu o índice de cercóspora que está batendo nas lavouras. Então a Corteva já tem trabalhado com um produto que vai trazer nessa linha também. Uma outra praga que tem trazido um incômodo para o agricultor são os nematóides.
que é uma coisa que a gente tem estudado mais agora, nesses últimos anos, né? Tem aparecido em diversas áreas, é uma praga que fica no solo, então a gente não consegue muitas vezes erradicá-la e aprende a conviver com ela. Corteva também está trazendo um novo nematicida que é o Lormelo, para ajudar esse controle de nematóide protegendo a saúde do solo, porque o solo hoje é o maior patrimônio do agricultor. Então, se a gente fizer um bom manejo no solo e preservar o que ele tem de bom no solo, não matar tudo que está ali, só controlar os nematóides que são maléficos, vamos dizer assim, para a cultura também é uma coisa muito boa. Então, acho que dentro desse pacote, acho que eu diria são os que mais tem tirado o sono do agricultor hoje. E é isso que é interessante, com as rodadas que vocês fazem com os produtores, a Corteva entende realmente qual é a necessidade, a real necessidade do produtor e traz a inovação. Perfeito. Porque para nós o que a gente precisa é solucionar um problema. Então, assim, qual que é o problema que o agricultor está tendo? É essa planta daninha? A gente volta na nossa base de pesquisa e vê quais moléculas a gente tem que pode ser assertiva para aquilo. Se não tem, como a Corteva é de inovação, como eu havia comentado, por dia a gente testa diversas moléculas nos Estados Unidos, por exemplo, que depois vem para nós, e a gente vê que aquela molécula ela é assertiva para aquele alvo. Sim, aí a gente avança toda uma linha de pesquisa para que a gente, da melhor forma possível, leve para o agricultor. Nem sempre é tão rápido, porque a gente tem toda uma legislação no Brasil que às vezes não nos ajuda a ter tanta aceleração nesse processo, mas a gente tenta fazer o mais rápido possível, porque o agricultor precisa muitas vezes disso de uma safra para outra. Então a gente tenta fazer com que a gente seja o mais assertivo possível dentro do que é nos permitido. E agora falando um pouquinho de feiras, vocês participam de muitas feiras, mas vamos pontuar aqui Farm Show. Para participar de uma feira como essa, é um preparo já de um tempo, né? Bastante tempo, porque quando a gente chega ali no stand essa semana, né, e vê o milho plantado, o milho já aberto e o stand formado, mas é um trabalho de bastante tempo. Então tem todo o planejamento, às vezes até do ano anterior. Então acabando a feira nessa semana, a gente já vai preparar para a Farm Show do próximo ano. Porque, por exemplo, os milhos que estão expostos ali são milhos que foram plantados há bastante tempo, para que eles estejam no estágio correto de demonstração. Os produtos foco que nós vamos trazer, eles são decididos dentro de uma estratégia de marketing anteriormente. Então, dentro da Farm Show, dentro da região de primavera, quais são as principais problemáticas que a gente vai trazer produtos para solucionar para o agricultor. Então, tudo isso é um planejamento que eu te falaria que é quase o ano inteiro. Então, assim, acabou essa farm, a gente já vai pensar o que a gente vai fazer para a próxima, e é um ano inteiro de planejamento. E é importante estar num evento como esse, né? Porque para o produtor também, ele encontra o time ali, né? Para tirar dúvidas, enfim, trocar uma ideia e às vezes alguma condição especial. Com certeza. A gente até para a feira, né? A gente prepara condições comerciais diferenciadas, né? Até para explorar esse momento que o agricultor está vindo para conversar e tudo mais. Então, é uma feira que a gente visa também fazer negócios benéficos para ambos, né? Para o agricultor, claro. E o nosso intuito é sempre receber o agricultor e ele trazer a informação do que ele está tendo, por exemplo, de problema e tudo mais. Então, assim, o que eu falo, expor o produto é muito importante, porque, como eu havia comentado, a extensão, ela é um desafio. Então, ter um produto novo é o primeiro passo. Depois, levar esse produto para o agricultor é um segundo passo. E ele passa muito por esse momento de hoje, né? Da gente mostrar ali o produto, o agricultor se interessa, tira as dúvidas do produto. Ah, mas ele funciona para isso, para aquilo. Na minha fazenda eu estou com esse problema. A gente vai explicar em loco, porque cada agricultor tem um problema diferente. Por mais que seja o mesmo pé de galinha, um tem mais, um tem menos. Às vezes um tem uma tolerância a um produto, uma resistência a outro. Então, no stand é o momento da gente tirar todas as dúvidas dele. E o passo seguinte é ele utilizar esse produto na fazenda, comprovar a eficácia com os próprios olhos, que isso é muito importante, e depois usar em larga escala. Então, para nós é fantástico estar na Farm Show, porque nos ajuda muito a fazer essa extensão, mostrar para o agricultor ali o que ele vai ganhar utilizando os produtos Corteva e os híbridos, né? Quando eu falo Corteva, entenda, né, que para quem está nos ouvindo, tanto o Pioneer quanto o Brevante também. E 10 edições, como você comentou, a Corteva aí já vem com legados anteriores, mas sempre presente aqui no Parque de Exposições de Primavera do Leste, sempre juntos com a Farm. Como é que é para vocês estar num ano comemorativo, né? Esse ano, né, como a gente já comentou aqui por algumas vezes aqui no podcast, são 10 edições, é um ano muito especial para o Sindicato Rural, para a Farm Show. Como é para a Corteva estar fazendo parte disso também?
Para nós é muito gratificante, né? Quando a gente iniciou as conversas para que a gente participasse mais um ano da feira e como patrocinador, para nós foi especial, ainda mais sabendo que era um ano comemorativo, né? Pensando em 10 anos, então assim, a gente sabe da dificuldade, né? Nós que estamos como expositor, nós somos um, né? Vocês trabalham com todos os expositores, então construir todo esse espaço, a preparação também, como a gente comentou, imagino que seja de um ano para o outro, tem toda a parte de segurança, toda a parte que é construída para que tenha o melhor ambiente para o agricultor, para que ele venha com a sua família, para que ele participe. Para nós é fantástico estar participando mais um ano, é muito gratificante. E querendo ou não, comemorar esses 10 anos com vocês é uma satisfação enorme e eu fico muito feliz de estarmos participando com toda a nossa estrutura, igual eu comentei, os milhos, tanto o Pioneer como o Brevante, os produtos Corteva. Para nós é uma sinergia que tem nos ajudado muito ano após ano, né? Como a gente comentou nos legados anteriores, agora como Corteva, mas uma parceria de sucesso que vai perdurar por muitos anos ainda. Marcelo, obrigada por tirar um pouquinho do seu tempo lá no stand, né? Vocês que estão aí com uma movimentação intensa. Obrigada por estar aqui conosco. Uma ótima e abençoada quinta-feira, sexta também, que amanhã tem feira ainda. Sim. E parabéns aí pelo trabalho da Corteva mais uma vez na Farm Show. Nós que agradecemos, né? Eu estou aqui só representando a Corteva, Pioneer e Brevante, então nós que agradecemos a parceria, a disponibilidade, né? Sempre foram muito receptivos conosco. Então vai meu agradecimento a todos, uma ótima feira. Quem não passou pelo nosso stand, estaremos lá para receber todos, fica o nosso convite e um muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Gente, eu conversei agora então com o Marcelo Moschetti, gerente de marketing da Corteva, que é patrocinadora da Farm Show. A gente vai encerrando este bate-papo por aqui, porém daqui a pouco tem mais convidado aqui no estúdio de podcast no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Aguardem, continuem com a gente.